Agora a gente fala sobre um problema de saúde pública que cresce no Brasil, a obesidade. Mais da metade da população está acima do peso. Isso pode trazer outras complicações. Vamos lá, é o quadro de saúde que está chegando aí. Está com a gente a nutricionista, doutoranda em endocrinologia e pesquisadora do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Elis Pedrolo. Seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, Luiz. Obrigada. Bom, vamos lá, né? Obesidade, parece piada para muita gente, né? Mas segundo os dados do Vigitel, a obesidade no Brasil cresceu 10% nos últimos 10 anos. Quais seriam os principais elementos por trás do aumento de peso dos brasileiros? O brasileiro come muito ou o brasileiro come mal ou as duas coisas ao mesmo tempo? Então, Luiz, quando a gente fala de obesidade, né, em primeiro lugar eu gosto de repetir, na verdade, reiterar a classificação, o significado, o que é a obesidade, né? Sim. A obesidade, na verdade, é uma doença crônica e multifatorial. Então, quando a gente fala em doença crônica, a gente está se referindo a uma doença como diabetes, como hipertensão, né? Uma doença que pode durar meses, anos ou pode durar para sempre, né? Sim. Na verdade, é uma doença que acompanha o paciente ao longo da vida e de etiologia, né? De causa multifatorial. Quando eu falo multifatorial é porque existem vários fatores envolvidos para o desenvolvimento da obesidade, né? Então, eu gosto sempre de repetir, né, de propagar essa ideia de que a obesidade não é algo tão simples assim, né? Sim. A sociedade tende a encarar a obesidade como algo simplista, né? Existe muito preconceito envolvido. Então, respondendo a outra pergunta, né, sobre se o brasileiro se alimenta muito mal, enfim, como eu mesmo disse, existem muitas questões envolvidas, né? Evidente que a alimentação está muito relacionada, a gente sabe que a nutrição tem um papel fundamental, né? Mas é muito interessante quando a gente lê, né, mais a fundo sobre a obesidade, quando a gente estuda obesidade, as causas, muitas vezes, a raiz do problema, né, é difícil de ser avaliada, de ser encontrada, porque não é tão simples, né? Sim. Então, a gente sabe que muitas vezes tem um fundo emocional, né, que o paciente não consegue perder peso, não é porque ele é relaxado, porque ele tem algum desleixo, é falta de foco, né? Hoje em dia a gente vê muito no Instagram, nas redes sociais, hashtag foco, hashtag você Sim. pode, hashtag sem desculpas, né? E eu não gosto dessas hashtags, eu não gosto de falar isso e nem de usar esse tipo de argumento. Porque no momento que a gente fala de relaxamento, né, e passa isso tudo para o paciente, a gente não está respeitando a obesidade, né? E, inclusive, ano passado, no Dia Mundial da Obesidade, que é dia 11 de outubro, foi feita uma campanha, né, nacional, onde o slogan, né, era obesidade, eu trato com respeito, né? Que é justamente isso, saber entender, né? Quando tu entende o que é obesidade, tu respeita o paciente obeso, né? Tu não fala mal dele, tu não faz piada. Então, é evidente que a alimentação tem uma relação fundamental, mas para tratar, né, para a gente de fato conseguir combater a obesidade, é preciso mais do que uma dieta. Aliás, eu sou contra dietas, né? A gente sabe que para tratar a obesidade não se trata com dieta, né? A palavra dieta, por si só, ela já causa restrição, né? E a gente sabe que restrição provoca compulsão, né? Sim. E justamente é o que a gente tenta trabalhar, né? Muitos casos de obesidade estão relacionados com compulsão alimentar, né? É possível, então, ser obeso e não consumir uma quantidade grande de alimentos, ou até mesmo comendo uma comida teoricamente saudável, que para muitos nutricionistas, no equilíbrio do seu prato, com vegetais, com carboidratos, com proteínas, a gente vê tanta dieta aí que exclui carboidrato, que reforça a proteína, enfim, já vi coisas malucas na minha vida. Enfim, é possível a pessoa se tornar obesa? Então, cada caso, obviamente, é um caso, né? Tem que ser avaliado, né? É muito individualizado o tratamento, mas existe, né? E tem um conceito que é bem debatido, que é o obeso metabolicamente saudável, né? Que é aquele obeso com parâmetros quis dizer assim, parâmetros metabólicos mais saudáveis, como colesterol, enfim, exames de sangue que podem estar adequados, mas que o peso dele, que ele tem um excesso de gordura corporal, né? Mas isso não quer dizer exatamente que ele tem uma alimentação saudável, né? Muitas vezes o que a gente vê é um obeso que tem uma alimentação com uma qualidade nutricional boa, ou seja, que come... Não, isso não é muito comum, né? Mas pode acontecer. Cereais integrais, frutas, enfim, mas que ele come essa quantidade num volume aumentado. E a obesidade, pensando no diagnóstico, assim, né, é um balanço energético, né? É comer mais do que gastar.
Isso Sim. parece fácil, né, no primeiro momento. Então, gasta menos, né, gasta mais, come menos e está resolvido. E não é assim, né? Não é tão simples. Como o contrário também pode acontecer, eu conheço gente que não, teoricamente, estou olhando por fora, parece uma pessoa saudável, não uma pessoa que tem sobrepeso, muito menos sobrepeso, não chega nem a obesidade. Agora, se fizer um hemograma ou fizer um exame de sangue, vai ver a glicose lá em cima, o colesterol lá em cima, e aparentemente ele se sente saudável de alguma forma. Justamente. É importante a gente quebrar esses paradigmas, mas também entender, né, o que é, não digo regra, mas a maioria dos casos, no que pode acontecer, e isso está chamando a atenção como um problema de saúde pública, né? E a gente vê medidas, hoje mesmo a gente estava falando sobre leis no programa Cafezinho aqui na Rádio Mix FM, e a gente teve 2 leis recentes que envolvem a alimentação. Primeiro aqui a tentativa de tirar o saleiro das mesas, e agora se discute, coisa que já acontece na França, a questão do refil. Né, da bebida, do refrigerante. Você que não sabe o que é o refil, é aquelas lanchonetes que oferecem meia hora para o fulano tomar quanto quiser de refrigerante. Tu é o poder público tentando atuar na dieta, ou enfim, na alimentação do brasileiro. Você tem alguma dúvida a respeito do assunto sobre obesidade? Então manda pra gente no nosso WhatsApp 99588-2374, eu vou repetir, 99588-2374, tá aqui embaixo, mande por texto. Seguindo, né, alguns especialistas apontam que a alimentação é um remédio natural. E isso até mesmo inclui não só para perder peso, mas olha, coma mais isso, coma mais aquilo, porque vai ter um efeito no seu organismo. A seleção de alimentos nutrientes pelo brasileiro, aquilo que a gente estava falando antes, é adequada, porque muita gente diz que aqui no Brasil a gente tem uma fartura muito grande de alimentos, de salada, não é algo tão difícil de se encontrar. Dá para a gente imaginar, vamos voltar um pouquinho na nossa conversa, né? De que o brasileiro, teoricamente, esse aumento, a gente mudou algum comportamento, a gente tem mudado alguns dos nossos comportamentos para que a obesidade esteja crescendo, ou fatores emocionais do nosso dia a dia, ansiedade, depressão, tudo isso que está colaborando, não especificamente o alimento. Exato. Com certeza a alimentação do brasileiro nos últimos anos ela vem passando por algumas mudanças, né? A gente sabe que o padrão alimentar, né? A gente costuma usar esse termo padrão alimentar, que é um conjunto de alimentos, né? Não é um único grupo alimentar que está envolvido. Ele vem mudando, né? A gente tinha uma alimentação há uns tempos, né? Há um tempo atrás, na verdade, muito mais voltada para o arroz e feijão, para o bife, para aquela comida de verdade, né? Aquele prato, comida caseira, né? E isso faz já algum tempo que vem mudando, né? O brasileiro está com uma alimentação muito mais parecida, mais semelhante com a dos norte-americanos, né? Dos Estados Unidos. Então, o fast food entrou e vem, né? Cada vez mais presente na rotina, né? E isso se aplica tanto ao público infantil quanto aos adultos. Mas os fatores emocionais, comportamentais, sem dúvida, têm um papel essencial, né? Então, justamente tu comentaste a questão da ansiedade, né, do estresse. A gente sabe que a ansiedade também, né, que até foi tema do programa da semana passada, tem crescido muito e tem uma relação, obviamente, com comportamento, né? E quando a gente fala em nutrição, a gente tem que pensar em comportamento alimentar. Então, muitas vezes tu come, não é porque tu tem fome, tu come porque tu tá estressado, né? Porque tu tá com problemas. É aquilo que eu te comento de voltar, assim, para a raiz justamente da causa, né? E isso tem que ser tratado com multidisciplinar, né, com uma terapia cognitiva comportamental, que se orienta muito para a obesidade, né? Então, esse obeso, ele tem que fazer terapia, se ele realmente quer mudar hábito, né? Que a questão é mudar hábito, né? Não é fazer uma dieta, é mudar, trabalhar hábito. Ele vai ter que fazer terapia. Talvez ele tenha que ir na terapia antes de procurar uma nutricionista, um acompanhamento com endócrino, né? Trabalhar a questão emocional é primordial, né? Sim, senão ele vai acabar, se ele for direto na dieta, ele vai acabar sofrendo ainda mais. Ele vai se frustrar. Né? Vai se frustrar ainda mais e aí na hora que der aquela escapadinha, que algumas nutricionistas liberam, né? O dia da jacada ou o dia do lixo, como o dia não, a refeição, tem muita gente que também confunde. O dia com a refeição. Algumas liberam uma refeição, o cara passa o domingo inteiro comendo. Vai ser pior, porque daí a vontade é maior. Dá para, antes de a gente passar para os nossos telespectadores que já estão mandando perguntas, dá para incluir também os alimentos industrializados, que estão cada vez mais presentes na dieta de muita gente, por essa vida corrida. Eu vou passar no supermercado e já vou comprar aquelas comidas prontas, e aí vai sódio, aí vai um monte de coisa dentro. Exato. Inclusive, o Guia Alimentar da População Brasileira, que é um documento que é usado, é um padrão, na verdade, referenciado no mundo, né? O nosso guia último, ele preconiza justamente isso. A gente dá preferência para os alimentos in natura, né? Para os alimentos minimamente processados. Quando eu falo minimamente processados, são as frutas, né? Os legumes e os ultraprocessados, justamente
né, salgadinhos, temperos prontos, né, que cada vez mais têm se feito presentes, né, na vida dos brasileiros. Então, com certeza, tem uma relação da alimentação, né? Com certeza. Prático tá, gente? Mas o resultado depois pode ser catastrófico. Boa noite, é a Jonice Bervin. Ela assim, concordo plenamente com a doutora entrevistada, porém quando fui encaminhada aos profissionais, o atendimento foi apenas de dieta, mas já estou com obesidade grau 1, como foi dito. Certo. Bom, então... O nome é Janice, né? Janice, respondendo a tua dúvida, de fato, assim, a gente vê que esse é um período da nutrição que tem, felizmente, né, está sofrendo algumas mudanças. Então, a gente vê que tem alguns profissionais ainda que têm essa conduta mais restritiva, né? E, felizmente, vários outros profissionais estão partindo para esse outro lado, mais comportamental, né? Então, como eu comentei anteriormente, dieta não é adequado para tratar a obesidade, não é adequado para tratar uma série de questões, né? A gente usa a dieta e questões restritivas no caso do paciente ter patologias, ter doenças, né? Claro que a obesidade é uma doença, mas nesse caso, o que se usa é justamente outro tipo de terapia, né? Eu digo que é a terapia nutricional, no sentido de trabalhar metas com os pacientes, combinações, né? E isso vem mudando, então... É uma tendência, né, de aos poucos os profissionais irem se atualizando e buscando esse tipo de conduta. Sim. Né? Então... Evitar também essa coisa do milagre. A gente não vai ter um tratamento relâmpago. A mudança de comportamento ela é gradativa. A gente tem imagens, eu gostaria que tu me ajudasse, Elis. Até mesmo porque ela falou o seguinte, obesidade grau 1. Grau 1. Né? A gente identificar o que é o sobrepeso e os níveis de obesidade. A gente pode ver agora na imagem, vou pedir essa aí, para a gente ver, pode colocar, é a tabela, a gente tem uma tabela. Isso, aqui está, aí está a tabela. Né? Então vamos lá, é o índice de massa corporal, né? O IMC. Então pode me ajudar aqui, então, abaixo do peso, ou seja, alguém que precisa ganhar peso? Baixo peso, paciente com baixo peso, paciente que pode estar com alguma patologia, ou um problema de saúde ou emocional, enfim, né? Existe a classificação do baixo peso, claro. Peso ideal, parabéns, né? Quem tem esse índice corporal, né? O índice de massa corporal, daí tem o levemente acima do peso, esse seria o famoso sobrepeso? Isso, levemente acima do peso é o sobrepeso, né? O índice deve se encontrar entre 25 e 29,9, né? Não é um paciente obeso, mas ele também não está com peso adequado, ele está no meio do caminho. É importante falar isso, não é adequado. Não é Porque muita gente diz, não, eu tô só com sobrepeso. Parece que só a obesidade é o problema. Sobrepeso não é indicado. Bom, vamos lá. Aí temos a obesidade grau 1, né, a grau 2 e a grau 3, que é a mórbida, que muita gente... Já na obesidade grau 1, algumas pessoas procuram ou procurariam cirurgias, por exemplo. É necessário ou a gente consegue tratar ela com um tratamento psicológico acompanhado de outras ações? Recentemente foi alterado, então, a portaria, enfim, o que regulamentava, né, o paciente que deveria ir ou não para a cirurgia bariátrica, né. Isso é uma questão mais médica, assim, não compete a mim, né, eu sou nutricionista, falar justamente dessas questões. Mas a gente sabe que, independentemente do grau de obesidade, é importante que esse paciente primeiro tente mudar hábito, né? Esse seria o primeiro tratamento de escolha, né? Então, o caso da cirurgia são em casos mais graves, isso é feito toda uma avaliação médica criteriosa, e o que a gente vê em alguns casos é pacientes tentando ir direto para a cirurgia e muitas vezes eles aumentam o peso, né, para chegar naquele IMC que seria indicado para a cirurgia. Então isso chega a ser muito preocupante, né? Porque no momento que o paciente deveria estar se preocupando em se reeducar, em melhorar o hábito dele, ele faz o contrário, né? Isso só prova a tendência que a gente estava falando, de que não é o tamanho do estômago que vai definir esse apetite, né? Tá muito mais ligado com esse aqui do que esse aqui da barriga. Bom, eu faço academia e faço dieta para tentar a evolução muscular. É correto, doutor? Diz o Anderson de Gravataí. Acho que ele quer ganhar massa, né? Então, Anderson, como eu comentei, eu realmente não posso te avaliar, assim, não te conheço exatamente, né, para dar um diagnóstico, enfim. Mas, para ganho de massa muscular, né, da hipertrofia, existem dietas, né, adequadas, enfim, aumentar alguns grupos alimentares, isso pode ser mais adequado, é diferente, né, do que a gente está falando aqui, a gente está falando de obesidade. Existem dietas e alguns pacientes, algumas pessoas podem reagir bem a dietas, né? Isso, como eu comentei, é individualizado.
né? Então, realmente, pensando em nutrição esportiva, né, em condutas voltadas... Bom, antes de passar, eu tenho que evoluir aqui na Claro, pauta, claro. porque tem algumas questões aqui que eu acho interessantes. Por exemplo, o empoderamento plus size, tá? O empoderamento plus size. Hoje a gente tem modelos plus size, a gente tem uma linha de roupas, há uma valorização, de certa forma, de um grupo que estava em um determinado momento completamente, né, escanteado. Isso pode estimular de alguma forma as pessoas não procurarem, né, uma dieta mais saudável, uma vida mais saudável? Vida mais saudável. Não, eu respeito esse movimento, eu vejo vários pontos positivos, né? Sim. Pensando em saúde mental, né? Que é justamente isso de respeitar a obesidade e da própria aceitação da pessoa, né? De aceitar que muitas vezes ela não vai ter o corpo da blogueira, né? Porque ela não tem a rotina da blogueira fitness que ela segue na rede social. Sim. Então, eu valorizo, eu respeito muito esse tipo de movimento, porque tem um lado positivo. Ao mesmo tempo, como tu comentaste, tem essa questão, né? Pode ser que em algum momento pessoas se acomodem, pensando assim, vou me acomodar neste peso corporal, sou feliz, e pode desconsiderar algumas questões de saúde, né? De metabólicas, enfim, que tem que ser avaliadas, porque a obesidade... O problema maior da obesidade vão ser as complicações, as comorbidades associadas, né? As outras doenças que podem ser geradas, o risco cardiovascular, a mortalidade, né? Diabetes. Diabetes, exato. Sim, então, está muito mais relacionado com a tua saúde mesmo do que Exato, propriamente a tua estética, a tua beleza, enfim. Boa noite, bom programa, parabéns, muito obrigado, Pedro André de Esteio, seja sempre bem-vindo. Ó, formado na UBRA em 2016, nosso ex-colega, eternamente colega, tá bom, Pedro? Bom, existe algum resultado científico mostrando problemas de saúde causados por alimentos transgênicos? Então, estudos são feitos a toda hora, né? Existem estudos de uma série de questões de alimentação e de nutrição. Se pesquisa muito sobre alimentação, né? Sim. Sim, existe estudos nessa área, não é a área que eu estudo, né, que eu pesquiso, mas sim, existe. Tem estudos nessa linha de alimentos transgênicos, né? Tem muitas pesquisas também agora que estão sendo feitas com o uso excessivo de agrotóxicos, Sim. né? É outra questão que está sendo bastante avaliada, com o desenvolvimento de câncer, né, de outras complicações de doenças crônicas, sim. Bom mesmo é natural, se for aquele alfacezinho da horta ali da avó, já ajuda bastante. Isso eu acho que está bem claro para todo mundo. Quanto mais natural, melhor. Agora tem outra coisa, tem gente que explora isso demais. E na maldade, tá? No supermercado a gente encontra produtos teoricamente orgânicos e que a gente tem que conferir a procedência. Os famosos fitness, a bolachinha fitness, né, o salgadinho fitness. O que caracteriza um produto fitness, saudável, natural? É sempre bom a gente não cair nas armadilhas, porque na embalagem tudo é bonito, né? Exato. Como é que a gente pesquisa, por exemplo, para ter Então, certeza? eu tenho uma opinião a respeito. Quando a gente lê qualquer alimento que esteja escrito fitness, duvida, né? Porque no momento que tu lê, eu acredito, como eu te disse, em comportamento alimentar. Qualquer dieta, qualquer produto que tente usar isso de uma maneira marqueteira, duvida, né? Porque não é bem assim. Então, existem, né? A indústria alimentícia, o poder da indústria alimentícia muitas vezes é subestimado, né? A gente não faz ideia do poder que ela exerce sobre nós, sobre a sociedade, enfim. Então, assim, o importante é sempre ler a lista de ingredientes, Sim. né? Com relação aos orgânicos, existem selos, né? É feita uma auditoria que comprova, então, se o alimento de fato é orgânico. Infelizmente, existe muita fraude, né? A gente sabe. Não tem como... Em alguns casos, a gente vai em feiras que a gente acredita, né? E não é bem assim. Mas, com relação aos alimentos, o principal é saber ler a lista, né? A ordem dos ingredientes, então cuidar. E não olhar só as calorias, né? Eu sempre falo, olha a composição do alimento. Sim. Né? Aí é bom explicar, né? O que tem mais está em ordem, né? Isso, exato. Perdão, exato. Está em ordem. Então, o primeiro, segundo, terceiro ingrediente da lista vão ser aqueles alimentos que estão presentes numa maior proporção no alimento. Sim. Né? Então, se o açúcar tu for comprar uma barrinha de cereal e o açúcar é o primeiro da lista, é melhor tu escolher Já outra perigoso. barrinha. Exato. Que eu caio sempre no integral. Atenção no integral. É integral. Daí vê lá na composição farinha de trigo já de cara. Exato. É a primeira. Exato. Inclusive, pães integrais, é interessante lembrar que alguns pães, além de não serem integrais, eles não têm nem farinha integral. Eles têm açúcar mascavo, que só deixa o pão mais escuro. Sim. E a pessoa vai lá, lê o integral, né? Fitness. E vai. Compra. E aí come, em vez de duas Exato. fatias, come 4. Come 4. Bom, o negócio é o seguinte, emagreci 28 quilos, né?
faço musculação e dança com aerobox. Nossa, eu estou até cansado. Preciso saber quem é o nome desse atleta ou desta atleta, mas estou com artrose. Quais exercícios são ideais? Bom, daí eu acho que seria mais indicado, né, um professor de educação física para indicar. Agora, é também importante, como tu disseste, vamos voltar ao início da nossa conversa, né? Multidisciplinar deve ser o tratamento, né? A gente não pode se apegar só à dieta ou só ao exercício físico. O que eu mais tirei da nossa conversa é que o problema às vezes não está no ficar sentado no sofá unicamente ou o que eu estou botando para dentro no que eu estou comendo. Exato. A minha cabeça tem que estar preparada para isso. É fundamental estar tranquilo, feliz comigo mesmo e criar a partir disso bons hábitos. A gente primeiro, tu aconselharia a tratar, ver a razão da nossa fome incontrolável, às vezes, por certos momentos, mas também não é só fome. Não é só fome, né? Como eu comentei, se a pessoa está obesa ou se a pessoa está com excesso de peso, com sobrepeso, primeiro, ela precisa se questionar se ela quer mudar, né? Sim, Isso claro. é o primeiro passo, porque se a pessoa não quer, não adianta ela procurar o melhor profissional né, do mundo, não vai adiantar. Então, o primeiro passo é justamente tu contemplar o teu problema e saber se tu realmente quer mudar. Sim. Aí sim procurar um profissional e eu indico de fato, assim, a terapia cognitivo-comportamental está sendo muito usada. Às vezes, o ideal seria o paciente iniciar com uma terapia para aí decidir, né, começar a se conhecer melhor, a perceber por que de ele estar comendo mais ou enfim. E uma nutricionista, né, também vai eu me poder esqueci auxiliar. aqui, mas não vou deixar passar, problemas hormonais também, isso pode acarretar, pode contribuir de alguma forma? Não, As sim. mulheres, por exemplo, que entram na menopausa, tudo isso pode influenciar? Sim, existe. Obviamente, questões hormonais estão totalmente relacionadas com mudanças na alimentação, Sim. de composição corporal, de aumento de gordura corporal, de perda de massa muscular, isso existe, mas é importante relembrar que é possível trabalhar, né, essas questões hormonais através da alimentação, através de mudança de estilo de vida. Sim. Então, nunca usar uma desculpa genética ou, enfim, né, alguma questão para não mudar de hábito, né? Se tu realmente queres mudar de hábito, é possível, né? Ah, minha mãe era gordinha. Bom, mas não tem problema, isso a gente pode mudar, né? Sem Exato, dúvida, é importante a gente falar isso. Bom, seja sempre bem-vinda, Elis. Obrigada. Muito obrigado pelas Imagina, dicas obrigada. e obesidade é um assunto sério. Sem dúvida Seríssimo. nenhuma.